Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus que tem nos dado vitórias por meio de Cristo Jesus, o seu Filho amado, porque nele nós temos a paz. E olha que como estamos precisando de paz nesses dias, né, irmãos? Como o mundo está necessitado de paz. Como o mundo está vivendo esses rumores de guerras e guerras também. Não sabemos até quando, mas o que nós sabemos é que temos uma necessidade. Misericórdia de nós se não fosse os cuidados e a graça e as suas benignidades sobre nós. E nós louvamos a Deus porque também nele nós temos esperança. O mundo se desespera porque toda a esperança dos homens estão nessa vida. Mas nós que cremos na palavra, nós que cremos nas suas promessas, nós podemos descansar, porque temos esperança nele. E Deus vai nos dando, irmão, muitas bênçãos, Ele vai nos revelando na caminhada, porque também nele nós temos o perdão. Deus nos enriquece de tantas coisas, temos cura nele, temos a vida, né? Temos a comunhão com o Pai. Tem coisa melhor que isso? Ter comunhão com Deus pelo sacrifício dele. Jamais poderíamos ter essa comunhão porque perdemos ela. Quando Adão pecou, nós perdemos essa comunhão, essa aliança foi quebrada, nós ficamos separados por causa dos nossos pecados. E nele novamente nos faz nos achegar a Deus por meio do seu sacrifício. Isso é maravilhoso. É por isso que nós estamos aqui louvando a Deus. Independente de ter muita gente aqui ou não, que tenhamos essa consciência de nos render a Ele pelo que Ele já fez por nós. Prestar um culto a Ele. Não vim em busca da bênção, mas vim porque Ele é a nossa bênção. Vim porque Ele merece todo o nosso louvor e toda a nossa gratidão. Nele temos redenção no seu sangue. Nele temos salvação, temos vida eterna. E o que mais nós queremos? O Senhor é tudo para nós, irmãos. Ele é a nossa provisão, é a nossa sorte, é o nosso bem maior, é a nossa riqueza, é o nosso tesouro maior. E por isso devemos louvar. Devemos adorá-los, engrandecer, porque Ele é maravilhoso. Basta nos lembrarmos quem éramos. Basta lembrarmos para onde nós estávamos indo. A Bíblia diz que nós estávamos caminhando, Isaías diz que nós estávamos caminhando na terra da sombra da morte. Nossos pés estavam presos no pecado. Ele tira nossos pés da lama, lava e põe sobre uma rocha que é Ele mesmo. Então isso é muito maravilhoso para nós, irmãos. Nós éramos cegos. A Bíblia diz que nós andávamos como anda hoje os filhos da desobediência. Andando no seu próprio caminho, imaginando que estavam andando no caminho de vida, mas era um caminho de morte. Então nós temos muito que agradecer a Ele. Se nós passássemos 1000 anos de joelhos, ainda seria pouco. Nós nunca pagaríamos o sacrifício, o benefício que o Senhor fez por nós. Eu me alegro no Senhor por isso, porque Ele me alcançou.
A Bíblia diz que quando nós ainda éramos desconhecidos, Ele nos chamou pelo nosso nome. Ele nos amou. Deus investiu em nós, irmão, de uma maneira tão grande a ponto de enviar seu próprio Filho. Ele investiu em nós, ele viu em nós alguma coisa de proveito, de bom. Isso é maravilhoso, saber que hoje nós podemos caminhar para o céu, quando antes estávamos caminhando para o inferno, para a perdição. Nele nós somos vitoriosos. Eu gostaria de convidar os irmãos para nós lermos a palavra do Senhor no livro de Marcos, capítulo 10, verso 17. Amém. É a passagem sobre o jovem rico, todos conhecem, uma passagem muito conhecida entre os irmãos, mas eu me lembro do apóstolo Paulo, quando escrevendo aos Filipenses, ele disse que não tinha importância nenhuma. Obrigado, irmão. O apóstolo Paulo disse que não tinha problema de ensinar as mesmas coisas, porque isto ia servir de fortaleza para os irmãos. Então, os irmãos já conhecem, mas saibamos que a palavra do Senhor é nova a cada dia. E quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Aí Jesus pergunta: Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falsos testemunho, não enganará ninguém, e você deve honrar seu pai e sua mãe. E ele declarou: Mestre, tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. E Jesus olhou para ele e o amou, e disse: Falta-lhe uma coisa. Vá, venda tudo o que você possui, e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu, e depois venha e siga-me. Diante disso ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. E Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil aos ricos entrarem no reino de Deus. E os discípulos ficaram admirados com esta palavra e falaram: Mestre Jesus. Mas Jesus repetiu: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros, dizendo: Neste caso, quem pode se salvar? E Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis a Deus. Que Deus nos abençoe. Meus irmãos, como eu já disse, é uma passagem muito conhecida entre os irmãos, mas ela é nova a cada manhã. Eu procurei esses dias muitas vezes pedindo a Deus uma palavra e muito fugi daqui, mas Ele sempre me trazia para esse texto. E agora à tarde, eu estava no escritório e a Eugênia me ligou e disse: Nego, esqueceu? Eu disse: Não, estou lembrado, só estou preocupado, buscando aqui, tentando me encontrar, mas, de qualquer forma, irmãos, Deus sempre tem uma direção.
A palavra é como chuva. Ela nunca volta sem fazer o efeito necessário. Esse jovem, irmãos, é diferente quando a gente vai comparar, se a gente for fazer uma comparação entre esse jovem rico e Zaqueu, nós vamos perceber que, aparentemente, esse jovem ele está numa condição muito mais favorável do que Zaqueu, porque ele era um homem que era sincero. Em primeiro lugar, ele era muito sincero e corre para Jesus. Esse jovem também era humilde, ajoelha-se diante de Cristo. Esse jovem também era interessado pela vida eterna e por isso perguntou o que deveria fazer. Em quarto lugar, esse jovem era moralmente bom e já praticava a justiça. E esta é a condição de muitos homens na atualidade. O fato deles serem bons pais, o fato deles serem bons esposos, o fato deles serem bons filhos, deles terem uma relação de amizade muito boa, deles nunca terem matado, nunca terem furtado, eles têm uma falsa sensação que o fato de serem assim, eles já estão diante de Deus muito bem obrigados. E o que falta, já que eu sou bom, já que estou cercado de tantos princípios bons, o que mais me falta? Aliás, muitos ousadamente chegam a dizer que às vezes têm um testemunho melhor do que muitos cristãos. Mas quando as pessoas chegam diante de Deus, diante de Jesus com esse argumento, eles logo se decepcionam, porque Jesus não está... Toda essa narrativa que eles apresentam, isso não faz com que Jesus se impressione com isso. Porque toda essa apresentação, às vezes, impressiona a nós. Porque as pessoas sempre vendem uma figura muito melhor do que realmente elas são. Mas só que quando chegam diante do Senhor com esses argumentos, o Senhor começa a olhar o profundo. Quando esse jovem chega buscando tudo isso, e Jesus, fazendo uma análise profunda do coração dele, disse: epa, está lhe faltando uma coisa. Jesus começou a perceber que aquele moço estava preso a algo. E aí Jesus diz para ele: está muito bem apresentado, mas você deve vender tudo que você possui, entregar aos pobres, e eu lhe garanto, lhe dá um tesouro no céu. A Bíblia diz que isso não agradou ao jovem, e ele silenciosamente vai embora. Meus amados irmãos, qual é a lição que nós podemos tirar daqui? O que nós estamos mais valorizando nesses últimos dias? Aliás, esse mundo vê as pessoas pelo que elas possuem. Valorizam as pessoas pelo que elas têm. Se elas são ricas, deve ter um privilégio maior. Se elas são graduadas, então elas têm que estar perto de mim. Se ela tem milhares e milhares ou milhões de seguidores, então essa pessoa é importante.
E olha que essa cultura também era na época de Jesus. As pessoas imaginavam naquela época que o fato delas serem ricas, elas deveriam ter um privilégio maior diante do Senhor, porque o fato delas serem ricas já era um sinal de que Deus o recompensavam ela, porque elas eram boas. É tanto que quando Jesus diz aos discípulos que é difícil o rico entrar no reino dos céus, os discípulos ficam preocupados, os discípulos dizem, e se é assim, quem é que vai entrar? Os discípulos também caindo nessa. Eu disse assim, Senhor, e se é difícil o rico, que em tese é abençoado, é recompensado pelo Senhor pelo fato de ser honesto, de ser bom, eles não vão entrar, e quem vai? Aí Jesus disse, o que é impossível para vocês, é possível para mim. E essa ideia era muito equivocada. Se a salvação fosse dada, oferecida dessa forma, era muito mais fácil os pobres entrarem, porque Jesus dá muita ênfase aos pobres. Mas nem por isso Jesus facilita a entrada no reino dos céus, nem para um, nem para o outro. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a porta, e todos que quiserem ir ao Pai têm que passar por mim. Eu sou o caminho, todos têm que vir a mim. Então, a mesma dificuldade que um rico tem de entrar no reino dos céus, o pobre também tem. E o jovem sai triste, e o Senhor fica em silêncio, e lógico que o Senhor ali não estava na condição de forçar ele a aceitar a proposta dele. O Senhor respeita o livre-arbítrio, mas a pergunta é, esse jovem de fato estava interessado no reino dos céus? De fato ele queria caminhar com o Senhor? Meus irmãos, o fato é que as pessoas querem Deus, as pessoas querem Jesus, só que elas querem caminhar e querem os benefícios do Senhor, e querem cura, e querem perdão, e querem salvação, mas elas querem continuar com a mesma vida que elas têm. É como se Deus fosse obrigado a dar tudo isso que vem dando e ainda dar a salvação. Jesus percebe que as riquezas daquele moço tinha tornado ele prisioneiro. Observe que quando Zaqueu se apresenta, quando Jesus pede para Zaqueu descer daquela árvore, Jesus não chega diante de Zaqueu e diz, Zaqueu, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Por quê? Porque Jesus já conhecia o coração. Sabia que quando Zaqueu chegasse na presença dele, logo ele ia se humilhar. E foi assim, todos conhecem a história, ele chega e diz, Senhor, as riquezas para mim não têm importância nenhuma. Eu vou dar logo metade aos pobres. Já vou ficar leve dessa parte. E se eu fiz alguma coisa errada, se eu roubei, se eu defraudei alguém, eu vou dar 4 vezes mais. Observe que ele estava disposto, a partir dali, ter uma nova caminhada. Ele viu naquele momento um bem maior. Ele era um judeu, ele era um alto funcionário de Roma, ele tinha muitos publicanos embaixo, né, da sua direção. Ele era uma pessoa muito conceituada
e rica também, mas tudo o que ele possuía, ele trocou pela salvação do Senhor. Mas esse jovem aqui não, ele se tornou um ídolo da riqueza. A riqueza, para ele, era um Deus. Ele preferiu continuar com seus bens, ao invés de ganhar um tesouro. Aí Jesus diz, vocês não devem se preocupar com os tesouros daqui. Porque os tesouros daqui, eles têm data de validade. Eles vão perecer. O ladrão aqui pode chegar e roubar esses tesouros. A traça pode vir e corroer. O ferrugem, de igual forma. Mas eu vou indicar a vocês onde vocês devem guardar o tesouro. Aonde o ladrão não rouba, e nem a traça, nem o ferrugem corrói. O Senhor nos promete, irmãos, um tesouro. E é um tesouro eterno. E qual é o problema? Que nós não temos a mesma disposição desse tesouro, como temos a mesma disposição de buscar os tesouros daqui. E eu estava esses dias pensando e orando, Senhor, por que é que a gente deseja tantas coisas daqui? Por que as coisas do céu são eternas, são gloriosas? O apóstolo diz que é coisa tão inefáveis que não é nem lícito contar agora, é coisa gloriosa. E por que a gente não almeja tanto? E a resposta, irmão, é porque a gente não vê, a gente não dá o devido valor às coisas de lá como damos aqui. Por que é que a gente quer trocar de carro todo ano? Porque existem os apelos e a gente vê. Por que a gente quer trocar de casa se nossas casas são boas? Porque a gente vê outras casas bonitas. Então a gente começa a desejar pelo aquilo que nós estamos vendo. Então, se é assim, o que falta em nós, então, é pedir ao Senhor que traga as coisas do céu, revele a nós as coisas do céu, para que nós venhamos a desejar. Quando aquele moço estava com o profeta, muito preocupado e angustiado, porque os outros exércitos cercavam, o profeta orou para que Deus abrisse os olhos dele para que ele pudesse enxergar, e ele viu uma multidão de anjos ao redor. Aí ele ficou seguro. Então, irmãos, há uma necessidade da gente buscar do Senhor que abra os nossos olhos espirituais para nós enxergarmos as coisas de lá, para que nós desejemos as coisas de lá. Que nossos olhos não estejam presos somente às coisas daqui. Porque vai ficar, irmãos. Eu lembro de uma história de um moço que, da família, foi o primeiro a alcançar $1 bilhão nos Estados Unidos, a família Rockefeller. No dia que Rockefeller morreu, que as pessoas estão lá se despedindo dele, o contador também estava presente, e um curioso chega para ele e diz: quanto ele deixou?
E o contador, lógico, querendo se ver livre dele, disse: ele deixou tudo. E o que isso tem a ver conosco? Tudo. Nós não vamos levar nada. Então, se não vamos levar nada, porque essa sede das coisas daqui é porque nós vivemos aqui como se nós nunca tivesse a certeza que vamos sair daqui um dia. Nós vivemos aqui como se nós fôssemos viver aqui eternamente. Então nós juntamos bens, juntamos tesouro e tesouro e tesouro, como se ele nunca fosse escapar das nossas mãos. Eu acho que foi em 92, não foi, irmão, que teve um negócio do Collor que trancou o dinheiro de todo mundo? E as pessoas se matavam, as pessoas... Perdeu, Marcos, também? Estava rico não, não era? Não estava rico ainda não, em 92 não, né? Tá, maravilha. Irmãos, pode ter uma crise grande e a gente perder tudo. Amanhã pode ter um reset e a gente perder tudo. Paulo, nos aconselhando a Timóteo, disse: ó, Timóteo, tem que tomar cuidado. Porque muitos, na ânsia de se tornarem ricos, eles caíram em muitos laços. Na ânsia de ficarem ricos, eles ficaram presos. Eu tenho um amigo, sábado passado eu estava indo com o Yuri para Candeias e falei com ele sobre esse moço. Eu tenho um amigo que fez um negócio esses dias e perdeu dele 1 milhão e da carteira dele perdeu 13 milhões. O amigo dele em Salvador, que tinha um escritório, perdeu parte do dinheiro dele e dos clientes dele perdeu 32 milhões. O de Salvador, 3 meses atrás, suicidou-se, e o de Feira de Santana estava indo para Salvador também para suicidar-se. Porque eles, de alguma forma, eles foram atraídos por esse desejo desenfreado de ficarem ricos. E ninguém escapa do que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz que é para a gente tomar cuidado porque isso é um laço para nós, é porque é um laço. E ele disse que quando estava chegando próximo a Salvador, o Espírito Santo falou com ele assim: você tem 3 filhas. Como é que você vai deixar essas 3 filhas, sua esposa, criar sozinho? Isso não seria uma covardia para você? Ele retornou para a Feira de Santana e, graças a Deus, aceitou Jesus, está firme no Senhor, se batizou mês passado e está caminhando para a glória. E ele falou para mim: Almeida, eu estou tão desejoso pelo Senhor, que se esse prejuízo não tivesse afetado a minha família, eu ia dizer para mim mesmo: foi bem empregado. Eu perder as coisas e ganhar Jesus para mim, foi tudo. Então existe um perigo de se buscar, de valorizar demais os tesouros daqui. As riquezas são boas? Maravilha, são. Você tem que ter um bom salário? Tem. Você precisa dar uma assistência boa aos seus filhos? Sim. Uma boa educação? Um bom plano de saúde? Sim, maravilha. Um bom carro, uma boa casa? Sim, isso não é pecado. O pecado é a gente colocar o nosso coração nisso. O pecado é isso, nos prender. Porque as pessoas que não conhecem Jesus, eles buscam tudo isso para se tornarem independentes de Deus. Mas nós que conhecemos a palavra, irmãos, nós devemos valorizar.
e cada dia nos submetermos ao Senhor, sabendo que Ele é o nosso bem maior, que Ele é a nossa provisão, que Ele é o nosso sustento, que Ele é a nossa sorte, que Ele em nós somos tudo. Mas o tudo que nós juntarmos aqui sem Ele, irmãos, não é nada. O que vale o homem ganhar o mundo todo e perder sua alma? Vale alguma coisa? Jesus conta uma história sobre aquele moço que era muito rico e ele tinha muitos depósitos e naquele ano a sua terra produziu muito. E ele, querendo ostentar-se, ele olha para tudo que tem e diz: o que eu vou fazer com tanto? Eu vou mandar derribar esses celeiros e vou mandar construir outros maiores, porque senão não suporta tudo que eu tenho. E aí ele, se vangloriando, dizia: ó alma, você tem muito em tesouros, você tem muito em depósito, e o que mais você vai fazer senão comer, beber e folgar-se? Aí o Senhor diz: ô louco, e se hoje te pedirem a tua alma, o que tu vai fazer com esses depósitos? Para quem será? Aí a conclusão é: e assim aqueles que juntam tesouros aqui e não valorizam os tesouros de lá. As bênçãos que Deus nos dá aqui, irmãos, ela tem algumas finalidades. Primeiro, deveria ser para a obra, mas a gente canaliza primeiro para a nossa família e para a gente. Mas tem a obra de Deus, o Senhor nos dá para que a gente seja um canal de bênção na obra de Deus. Deus nos dá para que a gente abençoe a sua obra. Deus nos abençoa para que a gente abençoe outras pessoas. Deus nos dá para que a gente seja a extensão da mão dEle para os outros. Deus nos dá para a gente socorrer o necessitado. Irmãos, não se enganem. Se nós ignorarmos essa necessidade de abençoar o pobre necessitado, se nós ignorarmos isso, irmãos, o Senhor também vai nos ignorar. Irmão, a gente perde a salvação por isso? Eu não sei. Só que Jesus diz em Mateus 24, eu estive com fome e vocês não me deram de comer. Eu estava sedento e vocês não me deram água. Eu estava nu e ninguém me deu uma roupa. Prisioneiro também eu estava e ninguém me visitou. Sim, Senhor, e agora? Agora é o que está escrito. Porque às vezes, irmão, a gente tem hábito de abraçar com toda a força e empurrar dentro do nosso coração aquelas palavras que está escrito, principalmente quando é bênção, a gente abraça e não quer nem saber. Só que quando a palavra também nos encurrala, a gente crê que tudo que está escrito é verdade para nós em relação às bênçãos, mas em relação a essas coisas a gente às vezes pisa no freio. Mas se tem valor a palavra de bênção, tem que ter valor também a palavra de correção. Não foi assim que você orou? Então, irmãos, valorizemos o que Deus tem nos dado, sim. Mas nunca devemos colocar o nosso coração nisso. As bênçãos, as riquezas, elas têm que serem submissas a nós. E nunca elas
nós ser submissas a elas. A Bíblia diz que Isaac possuía muitas coisas, mas aquelas coisas nunca possuíram Isaac. As riquezas nunca podem nos escravizar, nunca podem prender o nosso coração, senão a gente nunca se farta e também a gente nunca abençoa. Porque o avarento não abençoa, porque ele tem medo de perder tudo. Mas quando nós semeamos, quando nós abençoamos a obra de Deus, quando nós abençoamos os irmãos, basta ler no Salmo 41 que está escrito: se você abençoar o pobre, o necessitado, eu vou socorrer você no dia da angústia. Eu vou socorrer você no dia mau. E vou cuidar de você até no leito. Quando você estiver no leito, eu vou lhe afagar. É isso que Deus diz para nós. Então, irmãos, quando Deus colocar alguém no seu caminho para abençoar, abençoe, e abençoe com alegria, não como peso, mas como uma oportunidade que Deus está lhe dando de você demonstrar amor, carinho, e por você não estar do outro lado. Porque poderia ser a gente, estendendo a mão para pedir ou não somos melhor que ninguém. Mas Deus nos ama e cuida tanto da gente, que tem tanta misericórdia, que nos abençoa e espera que nós sejamos abençoadores. Não vamos perder, irmãos, a oportunidade de abençoar. Já está terminando? Que hora termina? Eu nem perguntei. Então, irmãos, que sejamos atentos em relação a essas coisas. E que possamos valorizar os tesouros de Deus. Valorizar as bênçãos dele. Agradecer. Mas sempre lembrando que a maior bênção que nós temos hoje nele é ele mesmo. Nós não temos outro bem maior. Não há nada que nós possa desejar além do Senhor. Que o nosso coração seja agradecido e que nós possamos viver os dias que o Senhor nos permite viver aqui, em gratidão, em louvor, louvando a Deus pelo que temos e tomando cuidado para não murmurarmos por aquilo que Ele ainda não nos deu, porque toda murmuração é pecado, irmãos. Quando nós murmuramos diante do Senhor por aquilo que não temos, nós estamos dizendo: Senhor, o Senhor não é garantidor. Mas que tenhamos um coração agradecido pelo que Ele já nos deu. Que sejamos também desprendidos dos bens. Irmão, quando a gente olha aquele exemplo daquela viúva, é um negócio maravilhoso. Porque aquela viúva só tinha 2 moedas. Naquela cultura, a gente sabe muito bem que quando o esposo morria, a pessoa ficava totalmente desprovida, porque o esposo era o provedor. Então ela vivia uma vida muito difícil.
mas nem por isso ela se prendeu àquele bem, embora não era muita coisa. Mas para quem não tem praticamente nada, qualquer coisa é bem-vinda. Mas o desejo de se apresentar ao Senhor, o desejo também de louvar o Senhor no altar, fez com que ela se desprendesse de tudo que ela tinha. Chegou lá e... Aí Jesus disse, ó, essa viúva, ela conseguiu depositar mais do que todos os ricos. Irmãos, é lindo demais quando a pessoa se desprende em relação ao reino de Deus. Já vi história de pessoas que, tendo só o transporte de retornar para casa, preferiram vir a pé para sobrar o dinheiro para colocar diante do Senhor. Isso é um coração livre, irmãos. E é isso que o Senhor espera de nós. Que nada, nenhum bem, nada aqui venha nos prender, venha causar em nós preocupação tanta que venha tirar o brilho, o desejo de vir à casa do Senhor, tirar o brilho, o desejo de louvar. Deus nunca condenou as riquezas, quando elas são usadas de formas corretas, porque Deus é o nosso abençoador. Mas tenhamos cuidado para que ela sorrateiramente não venha nos prender. Porque Jesus diz assim, ó, o homem não deve servir a dois senhores, porque ou ele há de agradar a um e abandonar o outro, ou vice-versa. Quando Jesus está dizendo isso, irmão, Jesus está chamando essa riqueza de um Deus, de um Senhor. Ele não está tratando só do dinheiro, ele está tratando aqui como um principado. Ele está chamando isso aqui de um espírito. Ele está dizendo assim, ó, é um Senhor. Ou você ama a esse Senhor, ou você ama a Deus. Não dá para ficar dividido. Ou você ama a Deus, ou então você ama Mamon. Mas nós estamos falando para uma igreja que é instruída, é bem instruída. E nós sabemos muito bem quem é o nosso bem maior, quem é o nosso tesouro maior. Nós sabemos muito bem que por mais extraordinária que as coisas pareçam aqui, ela vai ter um fim, e nós temos a vida eterna. Irmão, tem prêmio maior do que isso? Ou nós não cremos? Ou isso é maravilhoso para nós, ou nós não cremos. Lembra que o pastor uma vez já falou aqui, que alguém perguntou para ele em algum lugar, acho que foi no Egito, em algum lugar, você acredita no que você prega? Encurralou, pastor. Porque ou a gente acredita que existe um céu, ou a gente acredita que existe um lugar maravilhoso, um lugar eterno, um lugar onde Deus está, onde Ele vai enxugar toda lágrima, onde Ele vai nos conduzir às fontes das águas da vida. Ou a gente acredita nisso, ou vamos acreditar nas riquezas, então. Mas, repito, essa igreja é bem instruída. E nós aqui, irmãos, nós sabemos que existe um lugar melhor. Existe um Senhor que nos prometeu que ia preparar lugar e retornaria para nos levar. Essa é a nossa promessa. Esse é o nosso bem maior. Esse é o nosso maior tesouro.
Que o Senhor nos abençoe, irmãos, nos guarde, nos esconda nele e nos dê coração cada dia desejoso por ele, e que ele abra nossos olhos e também os olhos do nosso coração para enxergar e desejar as coisas do alto, porque elas sim são eternas. Amém.